Olá, empreendedores e empreendedoras de todo o Brasil aqui. Novamente, uma honra estar aqui com vocês. E hoje, né, como a gente sempre traz aqui com muita honra alguns convidados especiais que a gente vem selecionando a dedo, literalmente aquela coisa mais customizada e de acordo com o que cada vez mais a gente está olhando o mercado. Então, quais são os temas que o mercado mais precisa e a gente faz questão de colocar aqui na mesa do IBREM para a gente estar discutindo. Então, novamente, o IBREM, Instituto Brasileiro de Empreendedores, a gente está cada vez mais se conectando, capacitando empresários a estar elevando o nível das suas empresas, a estar buscando a prosperidade e a perpetuidade. E hoje temos um convidado aqui ultra mega especial, porque eu falo que hoje esse debate aqui, eu vou chamar de debate, vou falar por que é um debate. Porque a gente vai trazer um tema aqui de alta voltagem. E esse tema é um tema muito discutido em todas as mesas, não só de conselho, mas entre os empresários, principalmente, onde a gente vai discutir aqui. Mas é algo que cada vez mais a gente está buscando e eu tenho certeza que cada um de vocês aqui vai entender porque eu estou falando que é um tema de alta voltagem, porque nós vamos falar de crédito. Exatamente isso, crédito. Mas não é um crédito qualquer, é um crédito internacional. Como você empresário, como você empresária, pode ter acesso a esse modelo de crédito internacional. Então temos aqui conosco hoje um grande amigo, palestrante, empresário e o especialista de crédito internacional que já me deu aqui de largada, pessoal. Depois vocês vão ter acesso a essa literatura aqui, essa curadoria de alto nível do Luciano Bravo, meu grande amigo, que eu já quero dar as boas-vindas aqui no nosso podcast de hoje. Obrigado. Luciano, seja bem-vindo. Prazer estar aqui com você. E novamente, eu acho que a gente vai ter muito o que falar aqui, né? A arte do crédito internacional, estratégias e táticas para o sucesso global. Então, isso aí. Já colocamos aqui o tema de alta voltagem. E eu já quero te ouvir, Luciano. Me comenta aí da sua trajetória, da sua origem, né? O que te levou a conduzir essa obra-prima aqui? Bom, antes de tudo, Rogério, quero agradecer aqui a estada na casa, no podcast do IBREM. Também participo, né, da board junto com vocês e é um prazer estar conversando com profissionais de alto nível e falando para empresários que estão aqui nos vendo e ouvindo para ter acesso a um conhecimento bastante restrito e que hoje, graças a escrever esse livro e a colocá-lo à disposição, todos os empresários e profissionais podem acessá-lo. Então, agradeço a todos aqui. Bom, você falou alta voltagem, me lembrou da minha carreira, porque eu sou formado na área de eletrônica, sou aluno do Senai e comecei minha vida empresarial com 23 anos. Então, há 30 anos atrás, comecei ali trabalhando com manutenções, obras, e em 2012 bati de frente com a necessidade de crédito para um crescimento exponencial. Então foi dali, em 2012, que comecei essa trajetória de consultoria. Primeiro atuei, Rogério, na parte de estruturação de projetos, que é onde é minha especialidade, né? Legal. Obras, estruturação. E acabei percebendo em 2017 que não havia uma solução de crédito para crescimento exponencial. E foi aí que comecei esse trabalho de estudo no crédito internacional, que culminou não só no trabalho que eu faço hoje, na parceria com a Savel Capital Partners, e com vamos dizer assim, essa obra que nós desenvolvemos, que é um livro que virou um curso e que virou uma certificação. Então, legal. Foi um trabalho que nasceu da necessidade de empresário de como crescer exponencialmente. E aí, legal, Luciano, você já está trazendo isso aqui. Eu queria dividir aqui em duas etapas, né? Primeiro, eu queria ouvir um pouco mais do que é a Savel Capital Partners, como que vocês atuam no mercado, até para quem está nos escutando entender um pouco mais de como poder ter esse acesso à sua empresa. E ao mesmo tempo a gente também quer trazer essa questão de educação, que é algo que a gente traz muito aqui para o dia a dia do empresário, no aspecto de formação, de informação e ao mesmo tempo de você trazer esse olhar de como você educar os empresários a ter esse tipo de acesso. Bom, vou mencionando um pouco do nosso ecossistema. Eu trato hoje como ecossistema CI, né, que é a Aporte Capital Internacional. O ecossistema ele é formado por 3 iniciativas, né? Uma iniciativa que é as operações de crédito, a segunda iniciativa é o conteúdo educacional, que vamos falar depois, e a terceira é um processo chamado CTG, que é um instrumento de acesso ao crédito internacional para quem tem imóvel.
Onde a Savel Capital entra nisso? A Savel Capital, eu represento ela no Brasil, ela é um broker-dealer, como se fosse um advisor internacional, desenvolveu esse trabalho comigo, ou seja, ela trouxe o fundo, que é o fundo que hoje financia as operações de hard lending, ela fica sediada em Portugal e a Savel Capital Partners já atua no mercado europeu e americano com estruturação de operação de crédito. E ela, em 2017, ali 17, 18, nós firmamos a parceria para desenvolver esse modelo no Brasil. Então ela pegou a expertise dela de mercados europeus e americano de acesso a crédito e conectou com mercados emergentes, no caso especificamente do Brasil. Legal. O João Pedro Fonseca, que é o nosso CEO, ele tem mais de 10 anos de experiência no Brasil. Então ele é um português do mercado financeiro que conhece o Brasil e nos ajudou, né, trazendo toda essa facilidade de acesso à linha de crédito internacional. O ponto mais alto aqui da parceria com a Savel é que eu estarei agora no fim de agosto em Portugal, acompanhando a Copa Porsche, porque a Savel Capital Partners é uma das patrocinadoras de um piloto, André Gaindinski, e nós vamos visitar a sede do fundo. Eu tive a oportunidade, né? Fazendo um parênteses, tive a oportunidade de estar nesse evento do Porsche Cup, na prova aqui em Interlagos, foi maravilhoso. E novamente, obrigado pelo convite aí da Savel, de todo o time, que foi assim um evento espetacular. Foi um evento muito bom. Graças a Deus deu tudo certo, o evento correu tudo bem. Isso. E agora estamos repetindo lá em Portugal e, Rogério, em novembro vai ter um aqui e a gente já vai te convidar para participar, porque será vai ser junto, né? Copa Porsche e Fórmula 1. Mas só para fechar o que eu estava falando, hoje a Savel ela é um fundo também. Ela constituiu o Brasavel, que é um fundo constituído, oriundo dessa parceria da Savel Capital conosco, né, com o mentor do crédito, com a inteligência comercial, e esse fundo ele é destinado a financiar empresários brasileiros. Então, além de nós representarmos fundos pela Savel, nós também temos o próprio fundo da Savel que pode fazer operação de crédito para clientes brasileiros. Legal. E aí, trazendo essa questão de financiar para os empresários brasileiros, aproveitar que estão todos escutando aqui, nos assistindo, é o seguinte: qual que é o perfil desses clientes que a gente possa de fato apoiar, Luciano? Se você puder contextualizar, né, desde da validação de um projeto como esse até a aprovação final, né? Qual que é a jornada e qual que é o perfil desse empresário? O nível de receita que ele tem que ter anual, o que ele tem que ter como garantia? Até para quem está nos escutando, a gente entender se as pessoas terem esse tipo de acesso. Bom, eu vou dizer que hoje o público-alvo para crédito internacional no Brasil, segundo o nosso estudo, é de 1.290.000 empresas. Então, isso é o tamanho do nosso mercado, um belo mercado disponível no Brasil. Quem são esses clientes? Eles são, Rogério, de toda a cadeia produtiva. Então, pode ser do agro, logística, infraestrutura, saneamento. Multissetoriais. Toda a cadeia, multissetoriais. E eles precisam ter um faturamento anual entre 24 milhões de reais a 3 bilhões de reais por ano. Então, ele precisa ter um tamanho mínimo para ter musculatura para entrar. O pedido mínimo de crédito dele tem que ser entre 5 milhões de dólares a 50 milhões de dólares. Então, ele tem que ter um pedido mínimo para entrar para o crédito internacional. E ele precisa ter um projeto de crescimento exponencial. Ok. Então é aquele empresário hoje que fabrica sapato, que produz produtos agrícolas ou que produz peças de manufatura e ele quer crescer exponencialmente nos 3 a 5 anos para frente. Então ele vai buscar o crédito internacional com a estrutura dele atual para entrar neste mercado internacional. Qual é o principal perfil desse empresário? Ele precisa ser uma pessoa ambiciosa e com desejo de crescer. Ou seja, primeiro a gente vai validar a questão comportamental do empresário. Isso. A tese inicial é, vamos entender o que esse empresário quer com a empresa dele. Isso. Se ele quer, de fato, crescer, investir no negócio que ele acredita, ou, se não, já começa uma seleção. Uma seleção inicial. Perfeito. Porque nesses 1.290.000 empresários, boa parte hoje está pagando conta. Então, nós queremos aquele empresário que já entendeu que somente com crédito no Brasil ele não vai crescer exponencialmente. Perfeito. Então ele procura a gente para que nós colocamos ele. O passo inicial na internacionalização, você me disse que garantia. Basicamente, nós temos um portfólio de operações. Legal. Agora, esse portfólio, eu te digo hoje que a maior parte dos clientes que nós analisamos, eles entram pela operação Hard Lender, que é uma operação feita pela Savel, com uma estrutura internacional criada para o empresário e que essa estrutura toma crédito direto no fundo Kennedy,
que é o fundo que a Savel representa com exclusividade. E exclusivamente no Kennedy precisa ser imóvel. Entendi. Então a primeira operação precisa ser imóvel e aí ela te coloca no cenário internacional e a parte boa, Rogério, no dia seguinte, ou seja, caiu hoje na sua conta 10 milhões de dólares com base numa operação imobiliária que você fez hard lender usando o teu imóvel, que pode ser operacional, não operacional, próprio de terceiro. Quando você pegou esse primeiro dinheiro, você destrava novas modalidades. E é aí que começa a exponenciação. Legal. Então, acho que é legal reforçar, né? O empresário que tem uma receita anual de 20 milhões... 24 milhões. 24 milhões até 3 bi por ano. Esse é um perfil. Que tenha ambição de que realmente querer apostar, investir no negócio que ele está atuando, porque nem sempre a pessoa quer continuar no negócio. Então, é importante fazer esse recrutamento, essa validação. E o outro passo é entender o que ele tem de ativos, os patrimônios, seja operacionais, ou seja, galpões, a fábrica, toda essa questão, ou algum terreno, fazenda, não importa, Exatamente. que tenha um valor próximo do que ele precisa, que é aquilo que você falou. Tem que ser entre 5 milhões de dólares. O pedido de crédito. O pedido mínimo. Isso, entre 5 milhões de dólares a 50 milhões de dólares. E aí, essa correlação de fazer um processo de estruturação de crédito, ele vai se dar em cima de qual percentual desse ativo que ele vai colocar ali em questão. O percentual, a LTV, que a gente chama, né? A LTV é o valor da linha de crédito, ele se situa entre 50% do valor de venda forçada do imóvel, valor de venda forçada, e esse 50% ele pode ter uma variação de 15 para mais e 15 para menos. Então eu posso ir de 35% a 65% do valor do imóvel em crédito à vista. Perfeito. Então, importante... Imagina se o empresário, vamos fazer uma conta simples aqui, que é legal, Luciano, que a gente está discutindo esse tema, é muito importante a gente passar na linha. Se eu tenho um imóvel de 100 milhões e eu quero usar isso como um aporte de garantia para fazer essa aquisição desse crédito internacional. Sim. Eu tenho a possibilidade de ter tanto 65 milhões quanto 35 milhões. Exato. Dependendo do que, efetivamente? Do meu score, do meu perfil ou da avaliação que é feita sobre esse patrimônio? Na verdade, ele pega a tua capacidade, a tua estrutura financeira... Ou seja, meu PMT ali. Isso, a tua estrutura financeira... Não, é que o crédito internacional ele tem uma diferença que é importante o empresário saber. Legal. Vamos aproveitar o teu exemplo para explorar mais isso. Hoje, você que é empresário, se você pegar 600 milhões de reais em imóvel e bater na... Vamos usar os 100 que você falou. Tá bom. Se você pegar os 100 milhões de reais de imóvel que você tem e bater na porta de um banco, o que você vai tirar do banco, de acordo com a sua capacidade de pagamento, é em torno de 10% a 20%. Perfeito. Todos nós sabemos disso no Brasil. Para não comprometer o famoso PMT. Isso, todos nós sabemos disso. O crédito internacional não tem isso. Você tira independente da sua capacidade de pagamento. Não tem avaliação de capacidade de pagamento, que é o PMT que o amigo fala. Certo. Lá existe estrutura financeira, ou seja, o teu tamanho perante aquilo que tu tá pegando e o que isso representa para tu crescer, o payback. Então, sai um pouco de cena aquela limitação de, olha, tu tem 100 milhões, mas eu só te dou 10 porque tu só pode pagar uma parcela que encaixa 10. E eu dou uma garantia de 100 milhões para pegar 10. Sem dúvida, sem dúvida. Não, eles vão te dar 30, 40, 50, até mais, independente de tu naquele momento ter capacidade de pagar. Porque o que o fundo entende? Que você vai pegar aquele dinheiro, vai pôr no seu business, vai crescer e vai criar a tua capacidade de payback. Então muda a análise. O Banco Brasileiro, ele olha você no que tu pode pagar hoje. A operação internacional, ela te olha no futuro. Então com isso você ganha um maior poder de fogo de tirar mais dinheiro do teu imóvel. Ou seja, essa solução de crédito internacional é super importante, né? Essa validação de conhecimento. Eu, como empresário, eu quero ter acesso e isso não vai me limitar a ter uma possibilidade de ter um valor maior, porque naquele momento eu não preciso, eu preciso muito mais do que 10, eu preciso chegar no mínimo 50. Exato. E aí, mesmo que eu não tenha uma capacidade hoje do valor presente para fazer esses pagamentos, o fundo vai me aportar baseado em toda a tese que eu tenho. Eu falo assim, não, de crescimento. Eu tenho um crescimento aqui já validado, em cima do que eu tenho de objetivo, meu planejamento estratégico já está muito bem construído. Exato. Ou seja, para de pé,
Literalmente, é uma tese fundamentada com clientes. Eu já tenho um histórico com esse cliente, já tenho o meu domínio do mercado. Que foi feito. Exatamente, já tem um histórico, já é uma base fundamentalista, certo? Então eu consigo trazer esse crédito de uma maneira muito mais... Eu diria que assim, a gente vai usar mais na totalidade daquela possibilidade, não no percentual menor em cima do meu poder de pagamento, certo? Exatamente. Legal. Eu acredito, eu quero só colocar uma cereja nesse bolo bonito aí. Hoje no Brasil, não sei se o amigo viu, houve uma grande incidência de recuperação de imóveis por banco. Sim. Bateu aí 79 bilhões em imóveis recuperados por banco, né? E o que isso representa para nós? Uma imensa dificuldade de você passar seu imóvel numa operação de crédito. Porque se o banco está tendo default em operações com imóvel, ele vai ser muito resistente a aceitar seu imóvel. Agora a pergunta é, por que há, Rogério, tanta incidência de default em operações com imóvel? Essa é uma boa pergunta. Porque o que a gente percebe em todas as modalidades, né, do que está acontecendo no país é a queda do fluxo de caixa do empresário. Então isso vai dificultar o famoso PMT, que é aquilo que eu falei. Nós estamos aqui no Brasil numa modalidade que boa parte ainda está se financiando com os bancos numa linha de crédito tradicional, onde você dá uma garantia e você não pode ultrapassar do seu percentual ali de prazo de pagamento. O seu poder médio de pagamento ali, de falar, não, a minha parcela aqui é essa, porque dentro do meu balanço foi analisado também meu DRE, eu só consigo pagar isso aqui. Então eu vejo que isso, em algum momento de flutuação de mercado, essa pessoa ela perde mais ainda o poder, ela não consegue honrar com esse pagamento. Isso gera essa inadimplência que a gente está vendo aqui. Né? Mas tem algo que realmente o crédito internacional resolve, e é o objeto principal da internacionalização. Você falou muito bem, eu vou lá, dei 100 milhões em garantia, peguei 10 a 20 milhões em crédito. O problema é que quando você faz isso, o Banco Central notifica o teu endividamento para todos os bancos. E com os 20 milhões que tu pegou, tu aumentou teu endividamento muitas vezes beirando a 15 a 20% do faturamento. Quando você for no mercado buscar crédito, não terá mais. E você será obrigado a viver com aquele pouco crédito que você deu em cima daquele grande imóvel que você tem. O crédito internacional acaba com esse problema. Porque quando você faz uma operação hard lender e pega lá 50 milhões, no dia seguinte eu posso te dar 2 a 3 vezes mais crédito que esses 50 milhões usando os KPIs da tua empresa. Então eu troco tua garantia imobiliária pelo teu projeto de crescimento. E isso não existe no Brasil. Então hoje você dá, como eu já vi, Rogério, vi frigoríficos, fábricas, construtoras. Eu vou dar um exemplo só. Não vou falar o nome do cliente para não expor. Perfeito. Ele era um frigorífico. Né? Quem é empresário pesquisar vai descobrir fácil. Ele deu 600 milhões em garantias operacionais e tomou 60 milhões. 60 milhões numa empresa que fatura 3 bi não dá para nada. E o que aconteceu? O dinheiro não deu para honrar as contas e como ele aumentou o endividamento, não conseguiu mais crédito. E aí entrou em recuperação judicial. Por causa desse crédito. Então, a verdade é que hoje, se você tem seu imóvel, você vai dar para o banco, lembre-se, não te darão outro crédito. Você vai ficar com o único crédito que tem, com todo o seu patrimônio preso. Então é muito melhor você usar o único imóvel que você tem para buscar crédito onde vão te dar mais crédito. E só existe um lugar, crédito internacional. Muito interessante. O que você está trazendo, né, que de novo, nós estamos vivendo, né, Luciano? Acho que é legal compartilhar e assim, a gente está vivendo um grande momento de risco geopolítico, todo esse movimento de tarifaço, de toda essa guerra, né, de tarifas, de poder. E eu costumo dizer que o que a gente pode fazer é o que está sob o nosso controle. E o que está sob o nosso controle é esse poder de decisão que a gente possa ser mais ousados, mais criativos e buscar novos acessos. Eu tenho uma frase comigo que eu falo que o acesso é o que muda o jogo. Seja acesso ao capital intelectual, que é o conhecimento, seja acesso ao capital financeiro, que é o que a gente está falando, e o capital social, que é conhecer pessoas como você, que você está trazendo uma solução aqui que eu particularmente não conhecia muito, e é muito legal para quem está nos escutando saber dessas possibilidades.
por conta de todo esse cenário que a gente está vivendo de incertezas, de alta volatilidade, a gente fala, tá, e aí, o que eu faço agora? Eu, como uma empresa que está ali faturando 1 bi, e a gente tem diversas empresas que não conseguem ter acesso mais, exatamente por isso, porque já está num grau de endividamento que está totalmente bloqueado e qualquer oscilação que ela tem, ela não consegue fazer mais nada, ela está travada. Exatamente. Ou seja, o crescimento dela está travada, todo o poder dela de se movimentar ou de pensar num crescimento orgânico ou por aquisição trava. Haja visto que a gente viu que alguns movimentos de fusões e aquisições eles ocorreram muito por uma questão de ganhar mais sinergia do que poder de compra mesmo. Exato. Então a gente está vendo todo esse movimento. Agora, como que a gente vê agora o crédito internacional nos próximos anos? Qual que é a sua leitura de mercado, Luciano? Que é um mercado novo, né? Por mais que você falou que já está há 12 anos, isso. Mas é um mercado que ele vem gradativamente. Claro que a gente tem uma fatia de grandes corporações que conseguiram ter acesso a isso. Em torno de 50 empresas. O que eu acho legal também traz essa visão de empresas grandes que conseguiram ter acesso, até para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, nos assistindo, para falar assim, se essas pessoas conseguiram, não é porque elas são grandes, porque elas enxergaram algo além do que a gente está enxergando hoje. Você me falou da inspiração, né, do trabalho no início da nossa conversa. Eu vou dizer a você e a vocês aqui, a minha inspiração foi o Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. Legal. Então eu conclamo todos os empresários a verem o filme O Barão de Mauá, o Imperador e o Rei. Legal, muito Ele bom. viveu naquela época o que você vive hoje, só que em cenários diferentes. Naquela época ele não conseguiu financiamento devido ao Brasil ser uma colônia. E o que ele fez? Ele foi para a Europa e tomou dinheiro na Inglaterra, na França, em vários países, criando o maior conglomerado industrial que o Brasil já teve. Sem dinheiro brasileiro, com dinheiro estrangeiro. E hoje, quem repete isso, depois da lei de 1962, que foi a 4131, que hoje é a 14286, que é uma lei que permite que eu, você, Rogério, ou qualquer um de nós, possa ir lá fora captar dinheiro e trazer para o Brasil sem tributação. E é exatamente isso importante, hein? Que uma pequena parcela, grandes bancos e grandes empresas utilizam. Eles utilizam a lei 14286 para captar crédito nos Estados Unidos, Canadá e Bloco Europeu e trazem esse dinheiro ao Brasil como um mútuo intercompany, ou seja, emprestando de você para você mesmo em condições subsidiadas. E com isso, eles reduzem a tomada de crédito no Brasil e reduzem o endividamento no Banco Central, aumentando o EBITDA e o lucro líquido. Ou seja, o que nós estamos falando é algo que a Egea, é algo que Stefanini Tecnologia, JBS, WEG, Votorantim, Cutrale, Braskem, Rede Globo, eu diria que uns 50 usam todos os dias. Então, o que nós falamos nesse livro, que nós queremos que o empresário brasileiro, esse que já é grande, né, de 100 milhões para cima, no mínimo, ele comece a olhar isso com mais carinho. Porque se os outros conseguiram e cresceram exponencialmente, por que não pode ser a vez dele? Se a lei permite isso. Interessante, né? O que você está trazendo, né? Lembra que a gente falou de educação, né? Isso é educação, né, Luciano? Porque você... né, também tem um papel aqui muito semelhante que a gente faz no IBREM, é de levar conhecimento para os empresários. Sim. A gente fala da capacitação, mas no bom sentido de trazer alternativas, novos cenários, novas possibilidades, porque você tem uma rotina empresarial muito intensificada, baseada em compra e venda. É isso. Eu sou empresário, eu compro e vendo. Seja serviço, seja produto, não importa. Só que no final do dia, você tem um elemento principal que é o seu caixa. E aí quando você traz isso no dia a dia, seja uma empresa de pequeno, de médio, de grande porte, familiar, capital fechado, capital aberto, não importa, que todas no final do dia, elas vão precisar do quê? Crédito. Exatamente. Crédito. Não tem como. A venda é o oxigênio. Eu falo que todo mundo da empresa tem que ser vendedor. Isso aqui é abertamente... Exato, isso é uma lei, né? Todo mundo tem que vender. Só que ao mesmo tempo, quando a gente fala do CNPJ, a empresa precisa de crédito para ela continuar vendendo mais, vendendo melhor. Como que ela vai crescer sem crédito? Ela não cresce, não tem como. E aí essa é a grande discussão, né? Como a gente pode ajudar esses empresários a ter esse tipo de acesso.
E é muito legal você estar trazendo isso de uma maneira muito esclarecedora, né? Para que as pessoas entendam que essas grandes corporações visualizaram isso já há alguns anos. Algumas agora, há mais de 30 anos atrás. Exatamente. E agora o que você está fazendo à frente de toda essa parte da Savel, com todo o time, olha, gente, tem uma modalidade aqui que para o médio e para o grande empresário também pode ter acesso. Pode. É isso. Eu acho que essa é a grande prática. E também tem uma questão de educação, que eu acho que é legal também a gente explorar um pouco mais isso. Né? Eu quero realmente entrar nesse tema educação, porque, Rogério, foi a minha principal barreira quando eu vim para esse mundo. Quando eu cheguei aqui na Avenida Paulista e na Faria Lima, em 2010, 2011, 2012, não existia nenhum tipo de conhecimento sobre o que eu falo aqui. Não existia, até porque o que eu falo é do conhecimento de poucas pessoas no Brasil. E geralmente pessoas que estão sentadas na cadeira de grandes bancos ou grandes empresas. Infelizmente eu, como empresário médio, né, ou seja, aquele que fatura de 24 milhões a 3 bi, eu não tinha acesso a isso. Como hoje o nosso empresário não tem acesso a isso. E foi exatamente o que eu fiz. Eu peguei todo o conhecimento que eu acumulei e desenvolvi a Luminis. A Luminis é uma empresa criada de educação corporativa para formar o novo agente e gestor de crédito do mercado brasileiro. Legal. Não aquele que pega os balanços da tua empresa, teu patrimônio e vai bater de porta em porta de banco, os mesmos bancos que já te negaram crédito. Ele vai pegar toda a tua estrutura, preparar essa documentação e te conduzir para o crédito internacional. Então, hoje, nós temos 9 milhões de profissionais, consultores, advogados, economistas, contadores, engenheiros que desconhecem o crédito internacional e recomendam para os seus clientes, essas empresas que não têm crédito, cavar o mesmo buraco. Então, o que nós estamos fazendo vamos formar profissionais que saibam te oferecer. Você pode crescer com o crédito doméstico ou você pode crescer com o crédito internacional e deixar que o empresário decida isso. Porque hoje ele não tem escolha. Sim. Ele só tem uma opção, crédito doméstico. Agora ele tem a segunda opção, crédito internacional. Então nós estamos com uma força-trabalho de formar esses profissionais. Criamos um curso inicial, que é o Cefas, que é um curso que forma o agente de crédito com 4 horas aula de estudo e certificação internacional. Ele sai dali e entra num curso de pré-MBA, onde ele vai estudar mais 28 horas e se formar um gestor de crédito internacional. Então todos nós, né? Um gerente de banco, um contador, um economista, um advogado, ou um consultor mesmo, sim. pode estudar e pode se formar um elo nessa corrente entre os tomadores brasileiros que hoje estão sufocados por falta de crédito e os investidores internacionais cheios de dinheiro. E eu vou dar o principal motivo do porquê estudar isso. O nosso país, Rogério, é o segundo melhor destino de investimento do mundo. Ele só perde para os Estados Unidos. É um contrassenso, né? Sim, total. O segundo melhor destino de investimento do mundo, cheio de empresas sem crédito. É aí que você entra. É aí que a gente entra, facilitando essa conexão. E a visualização que a gente tem, né? É muito bom você trazer isso aqui de cenários, né? De educação, de você também poder fomentar mais esse mercado, né? A gente fala que é catequização, literalmente, né? Você trouxe um pouco do Barão de Mauá, mas aí eu falo também do Padrão Anchieta, que fala assim, cara, como que a gente catequiza o mercado trazendo essa visão, esse conhecimento, né? Digamos assim, porque assim, conhecer do crédito internacional, a gente não é algo tão complexo. Não. Porque eu acho que também a gente tem que desmistificar isso, né? Eu acho que o nosso papel aqui é trazer para quem está nos escutando e nos assistindo, é sempre assim, gente, vamos tentar simplificar as coisas para que todos vocês hoje saiam pensando assim, tá, como que eu faço para que a minha empresa possa entrar nesse mercado? Porque é um mercado que a gente vê que é possível, ele é um mercado legal. Que é legal, literalmente legal, está dentro da lei, né? Não é algo que a gente está inventando ou trazendo aqui alguma fórmula mágica, mas ele é algo que, claro que tem todos os pontos de atenção, todas as devidas cautelas, que é procedimento padrão que, assim, pessoal, a gente está emprestando um valor de um recurso significativo. No mínimo 5 milhões de dólares. E né? a gente está falando um valor, como está dolarizado, se a gente multiplicar por mínimo de 6,
a gente está falando de pelo menos 30 milhões de reais. Exatamente. Se a gente for analisar hoje o perfil das empresas que faturam no Brasil acima de 100 milhões ano, ou pegando a base, você falou de 23, né? E 24 milhões de reais a 3 bi. Hoje, na soma, tem 1.290.000 empresas. Mas acima de 100 milhões, eu acredito que isso daí deva ser em torno de 70%. Então, você vê que tem grandes operações. Então, a gente vê assim que uma das alternativas para continuar crescendo e continuar sobrevivendo, literalmente, né? Continuar nessa batalha, porque uma das coisas que eu mais admiro também, Luciano, acho que só fazendo um parênteses aqui, de empresas que chegam na segunda, terceira, quarta geração. E um dado que me chama muita atenção é que saiu recentemente que apenas 7% dessas empresas, né, das empresas brasileiras, chegam à quarta geração. 7% que chega à quarta geração. E aí, se você for olhar o histórico, né, fazer um retrospecto disso, a gente entende que assim, boa parte dessas empresas não conseguiram chegar por uma questão de crédito. Eu lhe garanto que... Acesso a crédito, literalmente. As empresas não conseguem ter mais acesso a crédito. Eu lhe digo uma coisa, o estudo que você acabou de falar corrobora com o dado que eu vou dar da USP. Um estudo da USP demonstrou que nos últimos 13 anos, 13 mil fábricas sumiram no Brasil. Quebraram. E muitas delas eram em fábricas que vinham já, aquelas que a gente chama de negócio hereditário, que passa de pai para filho, né? Muitas delas, Rogério, eram empresas assim. E eu lhe digo, é lúcido acreditar que 13 mil empresários não sabiam administrar suas empresas e por isso quebraram? Então, dizer que 13 mil empresários, que muitos deles já vinham de geração em geração, não souberam administrar suas empresas, eu prefiro acreditar no óbvio. O óbvio é, eles lhe davam uma condição creditícia extremamente predatória. Sim. E aí, na passagem do bastão ou no avanço de crescimento, quando você está sobre fogo cerrado, qualquer desvio pode ser seu fim. Então, se você tem pouco crédito, custo alto e muita garantia fora da tua empresa, qualquer rio que você fizer, você perde. E foi aí que elas se perderam. Porque, para mim, das 13 mil empresas, pelas análises que eu faço, 90% quebraram por falta de crédito. E eu digo, faça um estudo da sua empresa ou entre em contato conosco, mande a documentação da sua empresa, eu vou te dar um estudo de graça. Eu não vou cobrar nada. Legal. Eu vou te dar um estudo entre 25 a 50 páginas de um raio-x da tua empresa. E ali eu vou demonstrar que o teu lucro líquido muitas vezes não paga 20% da tua despesa bancária. E é por isso que você está quebrando. Legal. Porque o lucro líquido é muito pequeno e a despesa bancária é muito alta. E aí não tem como equilibrar isso. Engraçado, né? É um ponto, não é engraçado no aspecto divertido, mas quando a gente faz essa análise, como é difícil, a gente faz o seguinte, né, cara? A gente está num país que desde 1500 é isso, altos e baixos. A montanha. Passamos por diversos cenários, moedas, governos, situações. Então, assim, a economia do país ela é extremamente volátil. Por isso que eu falei que hoje aqui o tema é de alta voltagem. Porque ela tem esses altos e baixos constantes. Então, você oscilar muito no mercado... E a oscilação ela é de picos elevados, né? Então, tem momentos que no mercado econômico brasileiro ele é de altas oportunidades, baixas oportunidades, mas sempre tem oportunidades. A questão é, quem tem crédito sempre vai estar à frente. Então, eu queria fazer um parênteses aqui. Olha só que interessante. Nos anos 80, olha que eu não vivenciei tanto isso, eu nasci nessa época, mas eu lembro que meu pai, a gente falava muito da overnight. Sim, algumas empresas faziam muita aplicação no overnight. Anos 90, anos 2000, você teve todo aquele boom de investimentos, começou a ter essa cultura de investimentos, de começar nas empresas.com e tal. E aí, em 2010, a gente começa a ter uma nova categoria, já começa a falar mais de metais preciosos. Aí, o mercado brasileiro começa a entender que ele precisa passar por uma trilha, né? A gente faz assim, quantos investidores tem na Bolsa hoje, a gente começa a olhar esse mercado de investimento, você começa a fazer, legal, hoje o mercado está mais aculturado a cuidar melhor do seu dinheiro. Sim.
né, diferente. A educação financeira já faz parte da grade curricular. Exatamente. Que nacional. É um tema que é muito importante que a gente vai dividir aqui, porque assim, hoje o mercado está começando a ter mais consciência sobre a questão de crédito. Isso é muito importante. Olhando daqui para frente, a gente vê isso. Mas agora sim, Luciano, no mundo empresarial, qual que é a leitura que você faz? Né? A gente fez toda essa análise aqui para fazer uma pergunta simples. Olhando para os próximos 5 anos, como que você vê o empresariado brasileiro em relação a essa modalidade do crédito internacional? Você entende, você acredita que é uma alternativa para os empresários? E como você, como empresário, pode dar essa voz, esse protagonismo para essa modalidade? Eu acredito que, como esse movimento em 2025 se tornou um movimento educacional através da Luminis, eu acredito que os próximos 5 anos será uma avalanche de empresas buscando crédito internacional. Eu não vejo como o PIB brasileiro possa crescer com empresários que tenham liquidez, porque nenhum empresário quer viver sem liquidez, e hoje eu lhe garanto que 90% vai querer viver sem crédito. Então eu vejo que as classes empresariais que terão acesso a esse conhecimento, por si só, Rogério, irão procurar a internacionalização. E eu digo aqui um exemplo tácito, a Egea. A Egea era uma construtora, uma empresa que entrou para o saneamento e buscou dinheiro fora, e em apenas 5 anos passou de um faturamento de 800 milhões para 15 bi. Em 5 anos, com lucro líquido de 7%. Então eu digo que, como você disse, a educação financeira está infiltrando na veia do empresário. Ele vai entender isso, e todo empresário brasileiro, como eu, como você, como todos, ele é lutador. Nós somos os melhores empresários do mundo, e eu te digo por quê. Porque somos os únicos que conseguimos sobreviver no país com o maior juros real e o maior spread bancário do planeta. Então, se nós usarmos esse poder de resiliência aqui dentro e formos para fora, como eu acredito que irão, a partir desse ano, vocês verão uma revolução. Vocês verão nascer muitas JBS, a Egea. Então, minha visão é, quem continuar no crédito nacional está fadado a RJ. E é por isso que ela vem crescendo, sem parar. Quem for para o crédito nacional vai experimentar poder global. E aqui eu faço até uma colocação de um fato que você colocou. Nós estamos num momento de uma crise geopolítica. O Trump acabou de anunciar 25% de taxação em cima da Índia. Então não é só Brasil. Todo mundo está sendo chamado a se evoluir. Porque o que o Trump está fazendo é metendo tarifaço para fazer com que todo mundo se mexa. E vai ter que se mexer. É isso. Então, onde eu vejo que o empresário brasileiro agora está começando a entender o que isso fez com a Suzano? Simples, a Suzano desviou a produção para o exterior. O que acontece com a Cutrale? Vai desviar a produção para o exterior. JBS, produção para o exterior. Então não adianta taxar o Brasil se o empresário internacionalizado ele reage à altura. O problema, Rogério, temos apenas 50 empresas internacionalizadas e 0,13% das empresas brasileiras exportam. E é no crédito internacional que isso vai mudar. Completamente. E aí quando você traz isso, né, porque também tem boa parte, se a gente for olhar o PIB do Brasil, e aí eu quero trazer mais uma provocação. Por exemplo, vou pegar um setor específico aqui, construção civil. Sim. Porque no meu ponto de vista, são 2 setores, né? Eu vou falar o segundo, mas a construção civil ela representa aí próximo de 20% a 23% do nosso produto interno bruto. Isso significa que na prática, grandes construtoras terão alguns impactos aí. Porque se a gente não tem acesso ao crédito imobiliário, ao crédito de financiamento de todos esses projetos, porque boa parte do que eu estou vendo aqui é de projetos anteriores a todo esse movimento, certo? Olhando daqui para frente, como que uma construtora, né, a gente falou de multissetorial, mas acho que trazer um caso na mesa aqui, né? Como que eles podem também buscar isso? Porque hoje eles têm diversos produtos. Claro que nem todos estão acabados. Como que eu vou colocar algo em garantia que de repente não tem uma bits ainda, né? Mas como que a gente pode pensar no mercado que representa muito, quase 1/4 do PIB do país, que vai precisar de apoio também, né? Olha, você falou em desmistificar, e antes de responder essa pergunta, eu quero dizer uma coisa. Qualquer segmento da cadeia produtiva,
por exemplo, a construção civil, mesmo que ela não tenha acesso a vender o seu produto fora do Brasil, ela pode e deve ter acesso ao crédito internacional. E eu dou como exemplo uma construtora chamada Grupo Mendes, lá da minha cidade de Santos. O senhor Mendes, ele não tinha provavelmente um conhecimento refinado como tem nesse livro aí, como hoje está disponível. Mas o senhor Mendes, que eu conheci nas reuniões do Rotary, que eu participava do Rotary naquela época, ele como construtor, todos os shoppings e prédios que ele ergueu, ele buscou crédito fora do Brasil. Mais especificamente em Portugal. E toda a revolução de construção que ele fez na região metropolitana de Santos, boa parte daquele dinheiro ele conseguiu através de investidores internacionais com taxas pequenininhas. E o que acontece hoje no Brasil com esse setor aí que tem quase 24%? Ele é obrigado a pegar crédito doméstico. Crédito doméstico está 98% na mão de um banco só. Então, se você que é construtor não consegue fazer 2 ou 3 projetos simultâneos, está com um projeto Greenfield, está com um projeto parcialmente construído, sabe o que você tem que fazer? Você tem que pegar aquele teu ativo, estruturar o teu projeto no Project Finance, que o amigo conhece bem, e levar isso para o mercado internacional. E aí você pode emitir um título de dívida, você pode emitir um bonds, você pode distribuir ações dessa empresa que controla o empreendimento. E o que você vai ganhar? Você vai ganhar acesso, crédito abundante, taxa, juros simples e prazo superior a 9 anos. Com muito dinheiro em caixa e um acordo entre você e você mesmo que passa o dinheiro da sua empresa internacional para cá, o que acontece, Rogério? Os empreendimentos saem todos do papel. Todos. Então, você que hoje Muito tem importante. empreendimento, você pode estruturar teu empreendimento assim como fizeram outras pessoas no passado. E deu certo. Hoje você tem tudo a seu favor para fazer isso. Uma lei moderna, um país que é o segundo melhor destino de investimento do mundo e um público consumidor que existe uma necessidade gigantesca por moradia. De médio, baixo, alto padrão, tudo. Hotel, resort. O Brasil tem uma demanda imensa disso. Então, não lute somente com o crédito aqui. Estrutura teu projeto e oferece investimento internacional para ele. Te garanto, teu projeto não fica parado. Isso é muito importante, né? Você vê que esse tema é um tema que vai ser sempre discutido, né, Luciano? Porque eu queria fazer mais uma análise histórica, né? O mercado dá sinais, o mundo dá sinais, e a gente tem que estar sempre atento a isso. O empresário ele tem que ser aquela pessoa que antevê os problemas. Ele está olhando lá na frente. Eu diria que o empresário ele tem que ter uma gestão de 10, 20, 70. 10 ele olha o passado mais como um aprendizado. Sim. O 20 ele olha o presente como um processo de execução. E o 70 é a visão de onde ele quer chegar e como chegar. E quando a gente fala do crédito nesse formato, é essa possibilidade. Porque quando você traz possibilidades reais e concretas, isso ajuda o empresário a pensar se ele vai continuar na empresa. Porque muitos falam que assim, ser empresário no Brasil é um ato de insanidade. Eu digo que ser empresário no Brasil é um dever cívico. Porque você às vezes vira empresário por necessidade, em alguns momentos, e está tudo bem. Ou você vira empresário por uma vocação. Sim. Mas o que no final do dia, o que a gente tem que fazer é como a gente apoia na prática os empresários. E aí eu queria fazer aqui um convite, fazendo novamente um pit stop, que é no dia 19, agora desse mês de agosto, nós vamos lançar o Impremax. O Impremax nada mais é que nós vamos fazer a formação, ou seja, serão imersões com os empresários para nós apresentarmos para ele. Na verdade, não é metodologia, é muito mais uma solução para que ele consiga transitar em áreas dentro da empresa para a gente estruturar para esse novo poder de crescimento. Porque eu costumo dizer que sempre na bandeira do Brasil tem lá ordem e progresso. Só que nós, empresários, a gente fala que primeiro faz o progresso, depois põe a ordem. Então a gente está usando aqui para fazer empresas crescerem. Então vamos trazer todo um conhecimento. Lembra que eu falei do acesso? Então a gente vai dar acesso ao capital intelectual para esses empresários, para que eles possam estar conosco numa mesa diversa, trazendo inúmeros conhecimentos, inúmeras possibilidades, para que eles possam minimamente voltar e ser muito mais, vamos colocar assim, atentos às oportunidades. E quando a gente traz isso
dentro desse ecossistema de oportunidades com crédito internacional, eu tenho a certeza e a total convicção que a gente consiga de fato ajudar o empresário. Então, estão todos convidados, dia 19 de agosto, nós vamos fazer o lançamento do Empremax. Mas vamos lá, voltando aqui o que a gente estava trazendo, Luciano, é muito importante porque eu queria fazer um parênteses aqui breve sobre a pandemia. Sim. E parece que já faz anos, né? A gente está ali... Foi 3 anos atrás. 3 anos atrás a gente estava aqui. Uma das grandes discussões que a gente tinha era assim, todo empresário que enche alguma conversa é quanto tempo você tem de caixa? Então a pergunta que eu queria sempre fazer é assim, gente, já pararam para pensar quanto tempo você tem de caixa? Se hoje estoura uma nova pandemia ou se tem um impacto muito mais agravante como esse da questão do tarifaço, quanto tempo você tem de caixa na sua empresa para sobreviver? Que essa é a grande questão. Então, Luciano, eu queria trazer esse outro ponto na mesa para a gente fazer um contraponto aqui sobre a questão do crédito internacional. Ou seja, é mais um dado alarmante para que a gente possa, de fato, colocar o crédito como uma ferramenta. Da mesma forma que para dentro a gente fala do oxigênio, que é vendas, o crédito internacional é um oxigênio também. Concorda? Concordo. Eu posso te dizer que o crédito, ele é o alimento. Sem alimento, você nem que se oxigene, nem se move. Se você não tiver alimentado, nada disso acontece. E o que eu penso é, você fez uma colocação muito importante, né? Quanto de caixa você tem? Eu vou lhe dizer quanto de caixa as empresas brasileiras têm. Eu fiz a última palestra física minha no ano passado, foi em Balneário Camboriú, a Dubai brasileira. Sim. Eram 85 empresários, dos quais existiam 3 acima de 1 bi de faturamento. E eu perguntei para a plateia, qual de vocês está colocando 5 ou 10% de lucro líquido no bolso todo ano, que é o direito do empresário, indo para casa feliz? Ninguém levantou a mão. Ninguém levantou a mão. Aí eu fiz uma outra pergunta, que inclusive essa pergunta, ela sai de um comentário do Luciano Hang da Van. Quando começaram a perturbar o Luciano Hang, ele fez a seguinte declaração: se me encherem a paciência, eu entrego os prédios que eu tenho, indenizo meus 22 mil funcionários, pago meus fornecedores e continuo bilionário. Para mim não muda nada. Eu pergunto, quantos empresários no Brasil podem fazer isso hoje? Eu respondo para vocês. Eu analiso centenas de empresas por ano num relatório criado pela minha equipe chamado RTACI. Muito bom, que é esse que eu ofereci aqui no podcast. E as pessoas vão ter acesso, tá? Só fazendo um parênteses, a gente vai disponibilizar esse acesso para quem for empresário para poder ter esse nível de raio-x, diagnóstico. Raio-x, isso aí. Eu vou te dizer o seguinte, dos empresários que eu analiso, de 50 milhões, 100 milhões, 500 milhões, 1 bi, 1 bi e meio e 3 bi, de todo o espectro, 1% pode apagar a luz, indenizar todo mundo e continuar uma vida de milionário. 1%. Então eu pergunto, ser empresário no Brasil é uma insanidade ou não é? Você segura funcionários, tributos, guerras comerciais, tudo que você pode imaginar. E quando você vai para casa, que você vai ver o seu lucro líquido, ou seja, o que sobrou, né? Você Exatamente. tem o quê? 1, 2, 3%? Então, para mim, Rogério, o que mais me motiva, o meu principal propósito dentro do crédito internacional, sinceramente, eu posso falar porque eu sou empresário, é devolver a dignidade ao empresário brasileiro. E qual é essa dignidade? É tornar-se próspero tendo o seu negócio. E eu digo a vocês, o Brasil, ano passado, ele produziu 14 mil milionários. Num país... 14 mil milionários. Num país de 207 milhões de pessoas. Os Estados Unidos, com 330 milhões de pessoas, ele produziu 369 mil milionários. Tem alguma coisa errada. Não é possível que o Brasil tenha tão pouco milionário. E eu vou dizer a vocês, quanto menos milionário o Brasil produzir, mais pobreza se alastra. Porque um empresário sem liquidez e que cai numa RJ se torna amanhã um grande problema para a sociedade, para os bancos e para o Brasil. Exatamente. Então, a minha frase que eu uso nas minhas palestras é: um país de milionários livres e líquidos.
Porque, sinceramente, se tornar empresário para trabalhar 30 anos, como eu vejo, e no fim tu não poder usar o teu patrimônio para pagar a tua dívida, para viver em paz, não é digno de ser empresário. Não é digno. Concordo, Luciano. É uma coisa que trabalhar 30, 40 anos para uma empresa e quando se aposentar, você não ter dinheiro para receber, você ter dinheiro para pagar. E isso é ser empresário no Brasil. Você trabalha 30, 40 anos e não consegue parar de trabalhar. Porque trabalhou a vida inteira vendendo recebível para ter crédito. E isso gera um desconforto muito grande para todos nós, né? Porque, de novo, a gente fala muito dessa questão do dever cívico. A gente, por personalidade até, a gente tem uma visão mais de sermos otimistas. E de acreditarmos que a gente pode fazer a diferença. Eu costumo sempre levantar uma bandeira aqui do seguinte: entendo que o Brasil é um país super complicado, complexo, mas tem uma diversidade, tem oportunidades. E o que a gente tem que estar sempre buscando, Luciano, acesso. No final do dia é o acesso. Busquem acesso, gente. Eu acho que tem diversas oportunidades hoje no país, né, que antigamente você não tinha tudo isso, de conhecimento, de mentorias, masterminds, acesso a créditos diferenciados, porque nos anos anteriores era algo muito restrito, ou quando você tem Pega 5 anos atrás, Rogério, o que tinha de informação? Era muito, muito ruim. E a gente está caminhando para um processo, como eu falei, de um nível de consciência maiores do que tinha anteriormente, e ao mesmo tempo, quem está já nascendo empresário hoje, criando as suas startups, já vem com essa noção, já vem com esse nível, já vem com esse pacote completo de entender, primeiro de governança, primeiro da estrutura de camada de ter pessoas que vão dar acesso a ela a crédito, acesso a conhecimento, acesso a mercados que até então esse empresário não conhecia. Mas aquele que tem, vou chamar da economia tradicional, que não nasceu nessa configuração chamada startups, né, das empresas que estão começando agora, voltados mais para a tecnologia, você começa a entender que esse é um mercado que vai precisar de muito apoio aqui ainda. Vai. Então, a mensagem que eu queria passar aqui, gente, estamos aqui, o IBREM está aqui à disposição, e aí indo para uma reta final, Luciano, eu queria que você passasse aqui, o que você poderia falar mais para o empresário brasileiro aqui, obviamente depois falar dos seus contatos até, mas qual a mensagem que você pode passar para quem está nos escutando, diante de todo esse cenário, o que você aconselha a quem está nos ouvindo e assistindo agora, por favor? Obrigado, Rogério. Bom, eu te considero que esse bate-papo, esse podcast foi maravilhoso, até pelo teu imenso conteúdo de conhecimento que você conhece bastante. Você vive dentro do IBREM, você vive treinando empresário, então você tem uma visão holística como eu, né, do que é o empresário brasileiro, e eu e você também somos empresários. Então, nós estamos tratando alguém que é nosso par. E agora eu deixo a seguinte visão para o empresário brasileiro. Todos vocês conhecem o Brasil que vivem. Esse Brasil que nos últimos 5 anos destruiu 6.500 empresas através da recuperação judicial. Imputou no agronegócio 840 bilhões de prejuízo em reciprocidade. Agora, façam o seguinte, conheçam o Brasil que vive o Joesley Batista. Conhece o Brasil que vive o pessoal da Egea. Conhece o Brasil que vive o pessoal da VEG. Conhece esse Brasil. Porque o próprio Wesley Batista, quando entrevistado, virou e disse assim, o Brasil não está tão mal para mim, não. É óbvio que não está mal. Porque quem está internacionalizado, Suzano, Braskem, Votorantim, Gerdau, né? Ele não está preocupado que o Brasil está com... Ele tem como produzir. Então faz o seguinte, aproveita que você, através do IBREM, teve o conhecimento do crédito internacional, estude e tente se enxergar dentro do crédito internacional. Uma vida de abundância, uma vida de acesso, uma vida de mercado global e uma vida de não depender apenas de um único lugar. Olha, procura se ver nesse caminho. Tira um pouco o olho dessa vida, sabe, de todo dia estar ali lutando para fazer caixa, para pagar o teu recebível que tu pegou. Sai um pouco dessa vida e faz o exercício. Se hoje eu tivesse crédito abundante, com taxa boa e prazo bom, quem eu seria daqui a 3 a 5 anos?
Faz esse exercício. Muito bom, Luciano. E para ter acesso ao seu livro aqui, a sua curadoria de toda essa... Gentilmente, né, que você colocou aqui toda a sua história e de como as pessoas também podem ter acesso. Onde que pode adquirir esse livro aqui, Luciano? Bom, o livro está à venda na Amazon, tá? Legal. Está à venda na Amazon. É fácil achar a arte do crédito internacional, tá? Está à venda na Amazon, mas você também pode acessar o site da Luminis, né? luminis.com.br ou então ir pelo site da Inteligência Comercial, www.inteligenciacomercial.com. É muito fácil me achar porque o Google e o ChatGPT já sabem quem é o mentor do crédito. É só digitar lá que aparece vários Luciano Bravo. Sempre o mesmo, né? Legal. Isso é muito bom, hein, Luciano? Porque tenho certeza que a nossa audiência aqui vai começar a buscar mais, pesquisar. Sim. Que, gente, novamente, como o próprio Luciano falou, eu estava falando aqui, vendas oxigênio, crédito é um alimento. Isso aqui é o novo alimento para que vocês entendam que isso aqui é o que vai mudar o jogo de vocês. Sem isso aqui, a sua empresa não vai sobreviver. É essa a visão que a gente está tendo aqui. É um dado que a gente tem propriedade de falar. Sem crédito não há crescimento. Exato. E Luciano, mais uma vez aqui eu queria não só agradecer, mas eu queria já mostrar aqui para quem está escutando. Olha só, gente. Quando você tem bons amigos, eu queria já demonstrar isso aqui. A gente teve lá na Porsche Cup, né, com o patrocínio aí deles, da Savel Partners. E ele me trouxe isso aqui já falando o seguinte, ó. Olha que presente, gente. Olha isso aqui, ó. Diretamente da Porsche, que eu vi lá no dia na Porsche Cup, tinha uma loja especificamente da Porsche e é um baita presente. Eu vejo assim, de novo, gente, nós só estamos onde estamos porque nós temos acesso a pessoas incríveis, acesso ao conhecimento, que é isso que muda o jogo. Então convido a todos vocês a fazer essa reflexão. Assim como o Luciano trouxe aqui hoje, é muito importante que a gente tenha esse nível de consciência, porque isso que muda o jogo. O Ibrem está aqui para te ajudar, para te apoiar e para te mostrar novas possibilidades. E o Luciano trouxe aqui mais uma. Então, Luciano, reforça o seu contato para quem quiser entrar em contato com você, te acessar nas mídias, te acompanhar nas mídias, que hoje é muito mais fácil te acessar lá no Instagram. Então, se você quiser, se você puder, obviamente, compartilhar aqui conosco, o pessoal vai ter acesso ao contato direto com você, por favor. Bom, eu vou deixar o meu celular, né? Código de área 13 997362010. Esse aí você me acha. E também meu telefone tá pela internet inteira. Ou você vai direto no Instagram Luciano Bravo OFC, né, de oficial. Ou vai no site da Inteligência Comercial, que é inteligenciacomercial.com, ou Luminis, com M mudo, né? Luminis.com.br. Vai me encontrar facilmente. Legal. E quando vai ter um lançamento para que as pessoas também possam se formar, né? Porque a gente falou do lado empresário, mas quem quer entrar também com essa questão de se formar no agente, Luciano? Como que as pessoas podem entrar? Se você quiser botar aí qual que é o próximo workshop e lançamento que você vai poder colocar aqui para as pessoas, próximas turmas aí. Na verdade, já está aberto, né? Já está aberto. Vamos colocar o link aqui depois no site da luminis.com.br você já tem acesso imediato ao Cefas, que é o curso de formação do agente de crédito, FGCI, que é o de gestor de crédito, e tem também o livro e outros materiais nossos. Ou seja, a plataforma, a gente tem uma plataforma educacional que é luminis.com.br, ela é linda. Ela tem um conteúdo gigantesco, todo voltado a crédito. Legal. Tá bom? Então, acesse que você vai gostar muito e vai se formar um brilhante gestor. E ó, gestor de crédito e agente de crédito são profissionais criados para ganhar $500 mil por ano. Excelente. $500 mil por ano. Esse é o profissional que você vai se formar. Vou te dar uma estatística aqui, eu acho que é legal antes da gente fechar. Apenas 1% da população CLT brasileira ganha acima de R$25 mil. Epa. Então, só para você ter como referência de valores, com mais uma oportunidade de quem está buscando crescer como pessoa física, também ter essa oportunidade do crédito internacional. Então, Luciano, mais uma vez, obrigado. Eu queria que você mostrasse também o presente, né? Mas eu não eu ia mostrar aqui. As pessoas, os convidados aqui do Ibrem, eles sempre vêm e também ganham um presente. Isso. Então, aqui é o nosso presente do Ibrem. Como eu sou um bom tomador de vinho, e o meu amigo Rogério sabe, eu ganhei essa excelente bolsa, inclusive com alça de couro, que não vai dar trabalho, porque todo empresário no fim de tarde quer pegar seu vinhozinho,
quer ir ali num lago, ou no fundo da sua casa na piscina, ou numa praia, ou até mesmo numa montanha e tomar um vinhozinho tranquilo, pensando na sua projeção, na sua prosperidade. Bom, eu já ganhei minha bolsa para carregar meu vinho, entendeu? É isso. Muito bom. Próximo convidado aqui em breve terão notícias. Acompanhe a gente também nas redes sociais, tanto no Instagram, Ibrem, tanto também aqui nos próximos lançamentos que a gente vai fazer, tanto no LinkedIn. Então, me acompanha também, Rogério Rego Oficial. A gente está lá sempre publicando conteúdos de altíssimo nível e que, de fato, possa ajudá-los a crescer, a ganhar dinheiro de verdade e a sair desse mundo que a gente fala que é um mundo de muito desafio. Não vamos falar mais de prosperidade, gente. Acho que esse é o caminho. Prosperidade que é o caminho. Um grande abraço a todos e até breve.